E aí? Belezinha? Existe um monstro que causa dor, sofrimento e calafrios em jogadores old school. Um nome tão terrível que faz a galera começar a calcular o taco pra ver se tem como sobreviver. Um monstro tão poderoso capaz de aniquilar grupos inteiros. Chegou a hora de falar dos Beholders. Essas criaturas são bem antigas no mundo de D&D. Presentes nas edições mais antigas e sempre com a mesma pegada. Um monstro arcano perigoso, inteligente e com um comportamento de difícil leitura. Você não contava com isso, Beholder? Minha armadura é anti-raio da morte. Ah, mas eu usei um raio de diminuição. Oh não, meu Deus! Ah, muito bom. Agora você será Jefferson. Estou precisando de umas miniaturas para meu novo RPG. Primeira coisa, a gente vai tentar entender o que exatamente é um Beholder. Essas criaturas são monstros bizarros. Um bolo de carne enorme com um olho no centro. E diversos tentáculos com olhos menores nas pontas. E se tem tentáculo, já sabe qual é. Ah, Beholder, aparece e mostre sua verdadeira forma! Prepare-se, aventureiro! Achei meio inadequado. Mas a parada interessante do Beholder começa justamente no seu intelecto. Beholders têm uma mente alien de intelecto superior. Enquanto um mestre do xadrez consegue ler o seu inimigo assim anos-luz na frente, o Beholder está muito além disso. Ele está sempre alerta e mesmo quando dorme, um dos seus olhos permanece vigilante. E esse nível de atenção seria o suficiente para colocar um humano em estado constante de psicose. Mas é normal para esse monstro. Porque ele vive em constante estado de paranoia. Essa característica mesmo que estranha faz com que o Beholder consiga conectar pequenos detalhes. Duas coisas distantes e meio estranhas para os humanos, para os Beholders nada mais são do que partes de um plano incrível. E lido com clareza pelo Beholder. Ei, peraí. O que você fez? Eu cocei o meu sovaco. Não, eu sei, mas com que dedo? Com o indicador. Então você indicou o seu sovaco, você indicou o armpit. O que tem em pit? Demônios estão no pit. Os demônios estão vindo, tolo! Toda essa superioridade intelectual leva para uma coisa específica. Uma sensação de superioridade a tudo e todos. Os Beholders acreditam que eles estão acima de todas as outras criaturas. E só conseguem ver ameaças reais em outros Beholders. Isso significa que eles estão sempre tramando planos e saídas de emergência para atacar e contra-atacar outros Beholders. Isso também faz com que o covil dessas criaturas seja ainda mais insano. Essas características fazem com que o Beholder se comporte de maneira arrogante durante um combate, rindo e zombando das habilidades dos heróis e adversários. Se algo ou alguém se destaca durante um combate, o Beholder pode optar por utilizar um raio de seus olhos não mortal. E assim, aos poucos, quebrar a vontade da criatura, transformando em um escravo mais tarde. Ou um brinquedo. Ou um prêmio. Ah, Chardalon, fico contente que você finalmente decidiu visitar o meu covil. Veja só, tem uma coleção de lindos aventureiros. Ali, ó. Um Dragonborn feiticeiro, um dragão dourado, olha só. E do lado dele, um anão guerreiro. Chamam ele de Lagartixa. Tem os outros dois ali. Mas cara, da onde que vem essas criaturas? O que elas são e pra onde é que elas vão? Os Beholders possuem piroquinhas ou alguma coisa do gênero? Não exatamente. Eles sonham com outros Beholders. E esse é um processo interessante, porque mesmo quando ele dorme, ele nunca para de trabalhar em sua mente psicótica. E nesse pensamento espiralado, ele pode acabar sonhando com outro Beholder. Seja ele real ou não. E se o sonho for forte o suficiente, um novo Beholder vai aparecer no plano em que o sonhador se encontra. E não é um filhote não, é um Beholder completão. Adulto e tipo com a porra toda. Agora imagina, velho. Quem é você? Eu sou o Beholder que tu sonhou. Você pode dizer que eu sou a criatura dos seus sonhos. Mas quando isso acontece, surgem algumas situações possíveis. E pra deixar bem claro, quando ele acordar desse sonho muito louco, esse Beholder vai estar do lado dele. Do lado, ali, não num pico aleatório, nada, vai estar do lado dele. A primeira situação, portanto, é lembrar que Beholders não confiam em Beholders. Aí fudeu. Eles vão querer fechar o pau até que sobre apenas um. Isso se o Beholder for solitário e altamente individualista. Senhor, que bom que você acordou. Ó, óleo que paira sobre todos os olhos. Você é o maior. Calma. Que bom que você está aqui. Podemos fuder com aquele filho da puta. Criatura dos meus sonhos é meu ovo. A outra situação leva em consideração que o Beholder decide se tornar um tirano. Essas criaturas são capazes de criar crias menores que estão ali para servir como escravos e agente do sonhador. Pode ser então que a criatura que vai sair desse sonho seja uma espécie de Beholder menor. Um observador.
ou algo do gênero. Essas criaturas vão servir o tirano, que é o Beholder que sonhou, nos seus planos terríveis. Que normalmente incluem acabar com outros Beholders. Outra situação possível é que o Beholder sonhe com a vida eterna. Isso acontece principalmente quando um Beholder sonha estando muito próximo da morte. Com isso, ele acaba criando ou se tornando um tirano da morte. Uma espécie muito rara de Beholder morto-vivo. Só imagina a cena. Beholder Morto-vivo. Prepare-se pro raio da morte em você, raio da morte em você, raio da morte em mim, porque eu já tô morto, só pelo BM. Mas como interpretar uma criatura dessa dentro e fora do combate? A primeira coisa é entender quais são as habilidades que ele tem. O Beholder tem vários tentáculos com vários olhos. Cada olhinho pode soltar um raio diferente. Como mestre, a sua função é ler bem e entender o que faz cada raio. E também precisa entender que neste momento você está interpretando uma criatura arrogante. E isso vai ditar com muita clareza quais são os raios que ele vai disparar. Todo Beholder sabe voar, então usa essa habilidade para se manter fora do alcance do grupo. Isso também significa que ele não ativa armadilhas que estão no chão. Então tu pode encher o covil dele com coisas assim. Mas o principal seja talvez a habilidade do seu olho central. O olho central do Beholder é capaz de criar um campo anti-magia. Isso é fundamental para lidar com, inclusive, outros Beholders. Ah, vocês querem na minha armadilha, um corredor e todo mundo pronto pro meu cone de anti-magia. Mas todo mundo aqui pegou 3 versões de Fighter, né? Action seu. Em combate, um Beholder vai saber usar este cone para eliminar rapidamente um conjurador. E ele vai usar os seus olhos mais perigosos no inimigo que ele julgar o mais perigoso para poder manter a sua segurança. Talvez, inclusive, depois de matar um personagem, ele se vire para o resto do grupo e ofereça algo em troca. É importante lembrar que o Beholder é um estrategista. E talvez possa usar os personagens em algum plano escuso e estranho. Raio da morte! Matei o paladino de vocês! Me sirvam! E eu perdoo vocês, eu não mato vocês. Fazemos um trato. Beleza. Vocês me acompanham e matamos o Lich que mora aqui do lado. Não, acho ótimo, beleza, tranquilaço. Mas assim, estrategicamente falando, tu matou o paladino e a gente vai enfrentar um Lich. Teria sido melhor se não tivesse sido o cara com, tipo, Divine Smite tivesse morrido mais. Mas é parte do meu plano! Ele nunca sabia que isso iria acontecer. Uau, ele é incrível. Beleza, massa, quais são os tesouros que a gente encontra em um lar de Beholders? Basicamente, eles se dividem em algumas categorias. As ferramentas são coisas que os Beholders podem vestir e usar. O que limita bastante, porque ele é um olho flutuante com vários olhinhos em tentáculos. Coisas como anéis ele pode utilizar, ele pode vestir o anel em um dos seus tentáculos. Uma capa mágica também funcionaria. Enfim, essa é a vibe. Outra categoria de itens são os presentes, São as coisas que ele não pode usar. mas pode dar aos seus minions. Os perigos são itens que oferecem um problema imediato. Armadilhas, efeitos mágicos poderosos, essas coisas. E que normalmente elas ficam na pilha de tesouro pra fuder com os aventureiros. Já troféus são coisas que demonstram seu poder publicamente. Como um cadáver de um dragão vermelho, por exemplo. Essas são coisas de valor sentimental para o Beholder. E que provavelmente são a melhor parada que tu pode roubar. Senhora, a missão foi um sucesso! Conseguimos assaltar o covil do Beholder! Irado, o que vocês pegaram? Pegamos um peixinho, senhor. Um peixinho? A gente tinha várias coisas lá, mas tinha um peixinho num aquário, em um pedestal enorme, deve valer dinheiro. Que cor é o peixinho? Dourado, senhor. Merda. E aí, ficou com umas ideias massa de Beholder pra tua aventura? Conte nos comentários que, bom, você já sabe. Boa semana! E boas rolagens!